Bora, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando os comentaristas, falando sobre a estreia do Flamengo na Libertadores. Já vai nos comentários, arrisque o placar e vamos aqui reagir os comentaristas da ESPN Brasil falando sobre essa estreia do Mengão. Crédito desse vídeo, vou deixar aqui ao canal da ESPN Brasil com link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Jogos importantes de estreia, mas cenários que eu diria a vocês que num primeiro momento considero de algum conforto. Não imagino nem Flamengo nem Fluminense passando muito perrengue essa noite não. Viu, Abel? Perfeito. Vamos a Quito, então. Equador, com Lili Nascimento e Gustavo Zupac, acompanhando o Flamengo nessa estreia na Libertadores da América, com o clima, com as informações, com tudo aí de Quito no Equador. Bom dia, amigos. Olá, bom dia, Abel, para você, a todos do estúdio, ao fã de esporte. Bom dia, Zupac. Bom dia, Lili. Eu já te dei boa noite, boa tarde. Bom dia, hoje é o dia, na verdade, né? Exatamente. Nós estamos aqui no palco da partida Estádio Gonzalo Pozo Ripalda. Eu sabia que até o terceiro dia eu saberia falar facilmente o nome do estádio, mas eu posso passar para vocês que já há um clima, uma expectativa aqui pelos íntias, os torcedores do Alcas, comissão técnica, até porque é a estreia do Flamengo nessa Libertadores, mas é a estreia do Alcas na competição, né, Zupac? É isso, Lili. Um abraço para os companheiros do estúdio, para o fã de esporte. E a gente foi a primeira equipe a chegar aqui nesse. A gente está abrindo o estádio na Casa da Libertadores, assim, a gente abre e a gente fecha o estádio em dia de jogo. E a gente já pôde ouvir de gente do Alcas, gente que trabalha aqui, que hoje é um dia muito especial para esse clube, né? Porque é um clube de história, é um clube dos anos 40, é um clube de torcida, mas é um clube que passou muitos dos seus últimos anos em divisões inferiores, agora volta, ganha o Campeonato Equatoriano, joga a Libertadores pela primeira vez, e ter um time do tamanho do Flamengo, no momento que o Flamengo vive, jogando aqui dentro, era algo até alguns anos atrás inimaginável para essa gente. Então hoje é um dia importante para o Flamengo, o atual campeão estreia, defende o seu título, mas o sentimento da comunidade aqui do Alcas é que hoje teremos um gigante aqui dentro. Então é um dia muito especial. Até por isso os ingressos também subiram bastante de preço, 5 vezes mais caro do que o último jogo aqui dentro de casa pelo Campeonato Equatoriano. É, né? O valor tá um pouquinho amargo, mas o que eu posso dizer que a gente sentiu aqui, a sensação é de que, diferentemente de outros jogos, até mesmo no Brasil que a gente vê aquela rivalidade e tal, então a torcida, os íntias do Alcas, a própria comissão técnica está muito feliz em receber o Flamengo aqui, como o Zupac falou, pela grandeza do Flamengo. Porém, o técnico já falou que não vai aliviar, né? Não pode aliviar, porque assim, o Alcas é um time com limitações técnicas na comparação com o Flamengo. E se ele não entrar a 200%, a chance de ganhar o jogo é mínima. Acho que até se entrar 100% é uma chance diminuída, porque o Flamengo é muito superior. A gente tem de um lado esse Alcas vivendo a expectativa de uma estreia na competição, contra um gigante, curtindo esse momento histórico para o clube. A gente tem do outro lado um Flamengo, Lili, e a gente está hospedado no mesmo hotel do Flamengo, chegamos antes deles, inclusive, um ambiente de muita tranquilidade, né? Até porque não tem torcida do Flamengo aqui, os jogadores estão num ritmo mais tranquilo, e isso acho que era muito importante para o Flamengo. O Flamengo veio de semanas, de dias, de jogos muito tensos, um começo de ano muito turbulento. Então, assim, não sei qual é o impacto disso para o resto da temporada, mas acho que esta semana o Flamengo, enfim, pôde trabalhar e curtir um começo de semana mais tranquilo, com menos pressão, né? Com a responsabilidade do jogo, das escolhas do Vitor Pereira, com as dúvidas sobre o futuro do trabalho do Vitor Pereira, a durabilidade desse trabalho. Mas foram dias mais tranquilos do que a gente se acostumou a ver o Flamengo viver até agora, desse 2023 que está começando ainda, né? A gente está entrando no mês de abril, mas para o Flamengo parece que já rolou um ano inteiro, assim, é muita coisa que já rolou. Muita coisa que já rolou, como você falou, Zupac, para o Flamengo parece que já rolou o ano inteiro, diferentemente do Alcas, né? Isso. Que só fez 4 jogos até aqui da competição, da Liga Equatoriana. Antes disso fez 2 amistosos, então jogou pouco ainda no ano, mas tem muita expectativa para isso. E aí, nós estamos aqui do lado de fora porque a gente queria mostrar, né, o estádio do lado de fora, para o fã de esporte. Daqui a pouquinho a gente vai para lá, né, Zupac? São 18 mil lugares, 18 mil, quase 19 mil lugares. Os ingressos não estão esgotados, mas já foram bem vendidos, né? A bilheteria que a gente vai passar, daqui a pouco vocês vão ver onde é a bilheteria. Elas estarão abertas para receber os torcedores. Vamos dar um giro? Vamos mostrar? Vamos o mostrar. Daniel, que é o nosso repórter cinematográfico, vai girar a câmera, a gente vai acompanhar um pouco desse estádio. Bora, Daniel, el movimento é sexy. Girando, estádio Gonzalo Pozo Ripalda, essa é a bilheteria.
daqui a pouco Lili Nascimento estará lá dentro, certo, Lili? É isso, exatamente. Eu até estava conversando com os assessores do Alcas, eles disseram que antes disso, vamos mostrar. Fala aí, Tá Zupac, rolando nesse com o campo aí, técnico que é um ali. society, tá rolando um treino do Sub-17 do Alcas. Então esses aí são os meninos que no futuro querem jogar uma Conmebol Libertadores, querem desbravar o mercado internacional, e a gente tem visto cada vez mais jovens atletas equatorianos desbravando o mercado europeu, né? A gente que transmite Premier League todo fim de semana, a gente tem visto vários, Moisés Caicedo, por exemplo, do Brighton, que era jogador do Del Valle, enfim, o futebol equatoriano vem exportando muito talento para o Brasil e para a Europa. A seleção equatoriana vem indo longe também. Então esses meninos aí estão vivendo o sonho. É o Sub-17 do Alcas, logo cedo, né? Agora aqui são, deixa eu ver só o horário certinho, o horário local aqui, são 8 horas da manhã e eles estão vivendo o sonho antes de um dia de Libertadores. Daniel, pode volver para nós outros. O movimento retorna para os repórteres. Não que sejamos mais bonitos do que eles, campo de futebol sempre mais bonito, mas a gente tem que aparecer também, né, Lili? Eu adoro o espanhol do Zupac, sempre assim, corretíssimo. Eu fico até acanhada de usar o meu espanhol aqui. Mas ele falou sobre Lili. horário, né? O horário que nós estamos aqui, 8 da manhã. 8h05. Oi, Abel, fala aí. Sobre o time do Flamengo, definições, dúvidas, Gabigol joga, Pedro e Gabigol, o que vocês têm por aí, o que vocês podem dizer? Pois é, ó, a gente já estava na expectativa para falar sobre isso, que é o que o fã de esporte quer saber. Ontem nós acompanhamos o treino aberto, foram 15 minutos, não deu para tirar muita coisa do treino, mas já dá para montar alguns cenários para essa partida, o Zupac vai falar. Assim, o Vitor Pereira não dá pistas do time, né? E o treino de ontem, o último treino antes do jogo, que foi no Atahualpa, o estádio maior aqui das Redondezas, estádio municipal, ele durou menos de 1 hora, foi um treino de uns 50 minutos, assim. E pelo que a gente conhece das práticas do Vitor Pereira, não foi o tipo de treino que ele definiu o time, ou pelo menos que ele comunicou aos jogadores. Então, a impressão que eu tenho, até observando o trabalho dele desde o ano passado, é que hoje os jogadores vão saber quem vai jogar e quem não vai jogar. Então há uma grande indefinição. O que me parece um caminho natural é o Gabriel jogar, né? Porque o Gabriel ficou no banco contra o Fluminense, com 2 argumentos, com o argumento físico, porque o Gabriel havia perdido 2 treinos semana passada, e com o próprio argumento tático, né, que o Gabriel se colocou para o Vitor Pereira como hoje postulante a mais a vaga de centroavante, e aí o Vitor fez a escolha pelo Pedro. Como, assim, me parece um caminho natural o Pedro ser o titular da centroavância rubro-negra, e no domingo tem final, então eu acho que o Pedro jogará a final. Diante desse contexto, me parece uma escolha quase que óbvia, hoje o Gabriel ser o centroavante do Flamengo. Então, assim, eu acredito muito que o Gabriel jogará. E um palpite é que ele segura um pouco o Pedro, pelo menos no princípio, para ter o Gabriel como referência. Mas é tudo palpite, porque as coisas são muito fechadas. O X9 do Flamengo aparentemente não despertou ainda, porque nenhuma informação vazou sobre a escalação. Mas a minha impressão é que Everton Ribeiro e Pedro e Gabriel, que ficaram no banco contra o Fluminense, começam o jogo de hoje. Agora, a gente estava até fazendo uma análise aqui, Abel, sobre qual time deve ir a campo e qual o esquema tático, levando em conta a altitude aqui de Quito. Então, talvez o Vitor Pereira possa optar por um time com mais posse de bola, que trabalhe mais a bola no meio de campo, para não ter aquela de perder a bola, ter que correr atrás do adversário, levando em conta essa altitude. Por isso também há uma probabilidade do Ayrton Lucas ser poupado para essa partida. Se ele fizer essa escolha, existe lógica, né? Eu acho que quanto menos o Flamengo se colocar num jogo de transição, melhor para ele, né? Pela questão da altitude. O Alcas não vai atacar e se instalar no campo de ataque do Flamengo. A tendência é que o Flamengo faça. Então, assim, o Flamengo tem que ter uma postura e escolhas em campo que deem a ele, Flamengo, a melhor condição para controlar o jogo. Porque o adversário vai se postar mais atrás e porque para ele, Flamengo, quanto menos ele tiver que correr, melhor, né? Quanto mais controle do jogo e ele ditar o ritmo, melhor. E aí são várias escolhas a serem feitas. Vai ter o Ayrton para corredor? Será? Vai optar mais pelo Felipe Luiz? Eu até acho que ele pode abrir linha de 4 defensiva hoje, porque o Alcas é um time que vai agredir um pouco menos. Será que há necessidade de ter 3 zagueiros ali postados e
escolhas para fazer. A gente não sabe o time que vai jogar, ninguém sabe o time que vai jogar. Imagino que nem os jogadores saibam, mas ele tem opções e eu acho que tirar um pouco a velocidade do jogo e apostar num controle do jogo é o caminho mais inteligente para esse Flamengo, com a característica que esse time tem para suportar bem a altitude por aqui. É isso, né? Então o Vitor Pereira, ele gosta de surpreender, como na última partida contra o Fluminense, ele surpreendeu com a escalação. E aí, Abel, será que começa como titular? É uma boa pergunta. A gente já vai ouvir o eterno ídolo monstro Zico falando sobre esse tema envolvendo o Gabigol. Enquanto isso, eu sei que vocês vão entrar no estádio, né? E daqui a pouco vocês voltam trazendo um pouco lá do palco do jogo lá de dentro. Enquanto vocês fazem essa movimentação, a gente vai ouvir o que disse o Zico para a gente falar um pouco mais sobre Gabigol, Pedro, esse ataque meio-campo do Flamengo. Vamos lá com o Zico. Está vivendo é que tem que fazer a melhor escolha que for melhor para o time naquele momento. Afinal, futebol é um esporte coletivo, todos têm que dar o seu máximo e estar pronto para, na hora que tiver a partida, ir lá e fazer o melhor. Dentro do campo entrou bem, com a mesma vontade de sempre, tentando ajudar da melhor maneira possível o time. E dentro do campo e fora do campo teve uma postura de profissional, que ele sempre manteve dentro do Flamengo. Por isso ele chegou o status que ele chegou. E eu acredito que o fato dele ter conversado com o treinador, isso tudo clareia bastante, né? São coisas de quando você fala olhando no olho, tudo fica mais fácil de ser resolvido. Tá aí o Zico jogar, mas quem decide é o técnico. Eu acho que ainda deveriam jogar juntos Pedro e Gabigol, que vinham dando, e acho que deu certo. Os dois jogam muito, os dois fazem gol. Para mim, deveriam continuar os dois juntos. Estou curioso se realmente acontecer o que disse o Zupac, que pode acontecer, por exemplo, de o Pedro ficar fora hoje e o Gabigol jogar. É muito provável que o Gabigol jogue bem, faça gols, como acontece quase todos os jogos. Aí, domingo, fica no banco o Gabigol, depois de jogar bem na quarta, volta o Pedro, vai dar confusão isso aí, hein? Aí tem aquela Sei história, você tem o seu direito, termina e começa o dos outros, né? E aí tem um direito coletivo do time. Se o time funciona melhor com os dois, o Gabigol que me desculpe. E tem mais uma coisinha. O Vitor Pereira vem de uma vitória importante quando ele quebra aquele efeito do Gabigol intocável, né? No último Fla-Flu. E se agora ele faz imediatamente a vontade do Gabigol, como é que isso cai para o grupo? Como é que isso cai para o Pedro? Eu acho tudo muito estranho. Eu não tiraria Gabigol e mesmo toda essa teoria em cima do Ayrton Lucas, eu fico me colocando no lugar do torcedor rubro-negro que está ouvindo essa possibilidade de não entrar com o Ayrton Lucas. A primeira coisa que o torcedor vai pensar é, mais justo o Ayrton Lucas? Não, mas aí seria para dar um descanso, por causa da final de domingo. Mas o cara não vem é tirar o Ayrton sequência, Lucas que ele não está jogando bem. O cara vem numa sequência, acabou de ganhar porque o jogo de hoje não pede muita velocidade contra a altitude. Mas domingo, isso tudo é teoria, gente. Na prática, não funciona assim. A cabeça do torcedor acabou de ver o Ayrton Lucas voando. Vai quebrar essa sequência em nome dessa teoria toda? Então começa com ele e depois tira. Vai. Não entendo essas coisas em futebol. Eu acho é muita teoria para uma coisa que não atende necessariamente a teorias. Quem diz que no fim da história vai dar certo por causa disso? Eu não tiraria Ayrton Lucas, eu não tiraria Gabigol e eu voltaria ao Flamengo Master. Aquele Flamengo com Everton Ribeiro. O Flamengo Master, aquele dos sonhos, aquele que todo mundo quer ver. É que você falou Master, a gente pensou no Zico, Adílio. Não, o Flamengo top, o Flamengo Plus. O Flamengo que tem o melhor. É o Alcas. Diga, Rafa. O Alcas tem 5 jogadores da base campeã nacional, né, gente? Vendeu a dupla de zaga para a LDU, um deles jogou ontem, né, o Ricardo Adi. O Richard Mina está machucado. O Alfred Caicedo, que era o grande maestro do meio-campo do Alcas, foi para o futebol belga. O veterano Meia Figueiredo, argentino, foi para a segunda divisão do futebol do Equador. E o atacante, que tem um sobrenome super esquisito, é Fidrielski, foi para o Barcelona de Guayaquil. Então perdeu 5 dos 11. O time está desmantelado, como já foi destacado até pelo Zupac na programação. Que não se sabe se vai jogar, né, Celso? Tem uma perspectiva. Ele foi confirmado como reforço do Alcas no dia 23 de março. Isso tem pouco mais de 10 dias, menos de 2 semanas. Um pouquinho mais. É muito pouco tempo. E ele chegou muito fora de forma. Ele não estreou ainda
pela equipe do Alcas, que tem uma campanha irregular no Campeonato Equatoriano. Não é um adversário que vai impor tantas dificuldades assim. Aliás, acho até que vai impor poucas dificuldades enquanto time. O Flamengo tem outras dificuldades. Recuperação física pós-final do último sábado contra o Fluminense e a preservação para a decisão do dia 9 e a altitude. Esses, sim, são adversários do Flamengo no jogo dessa noite. Eu discordo um pouco do professor, entendo se o Vitor Pereira optar por uma equipe mais cancheira, que tenha mais experiência em cenários como esse. O fundamental para o Flamengo hoje é não perder o jogo. Claro que vencer é importante e tem totais condições para tal. Mas nós sabemos o quanto que a altitude, com a velocidade da bola, pode tornar a partida mais desconfortável. Existem escolhas a serem feitas pelo técnico português. Por exemplo, dos 4 zagueiros principais do elenco do Flamengo, o Fabrício Bruno tem 1,93, o Davi Luiz e o Léo Pereira, cada um tem 1,89, Rodrigo Caio tem 1,83. Rodrigo Caio tem velocidade, mas é mais baixo. O Léo Pereira não tem velocidade, mas é mais alto. Um dos dois, imagino eu, terá que jogar e aí compondo a trinca com o Davi Luiz e com o Fabrício Bruno. Acho que ele não abandona o esquema com 3 zagueiros. Ele está convicto nessa formatação que, no entendimento dele, se ajustou automaticamente nas partidas contra o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Ele tem uma questão relacionada ao setor criativo. Everton Ribeiro precisa jogar. Jogador de retenção de bola. Só que, a última vez que o Flamengo jogou na altitude, Everton Ribeiro foi o pior em campo contra o Independente Del Valle pela Recopa Sul-Americana. E o jogo é na mesma cidade. Será que o Vitor Pereira tem confiança para dar ao Everton Ribeiro a mesma atribuição? É um outro ponto. E o terceiro ponto, que é a boa discussão do momento, Pedro e Gabigol. Eu concordo, Abel, que o Gabigol tem o direito de escolher, de dizer qual é a sua preferência. Ele prefere competir com o Pedro. Mas o que ele não pode é se negar a ajudar a equipe quando for requisitado a ele fazer outro papel. Essa é a questão. Ele é jogador do Flamengo. O clube de regatas do Flamengo é muito maior do que o Gabigol. Só que o Gabigol tem a chave do vestiário. Quando o Celso fala sobre ressonância interna, como os jogadores vão reagir a esse tipo de relação com um certo prestígio, um certo privilégio velado ao Gabigol, vão reagir bem. Ele é um cara querido por todos, é um cara que tem uma relação ótima com todo o grupo, não tem problemas internos para o Gabigol. Ele tem a chave do vestiário. Então, essa ressonância interna não vai existir. Pode ser que exista uma ressonância externa. E para fechar por hora essa análise em relação ao jogo do Flamengo, o Vitor Pereira tem um desafio. Não é para hoje, não é para domingo, não é para a estreia da Copa do Brasil, não é para o brasileiro, é para o ano todo. Se o Dorival conseguiu fazer o Flamengo ganhar 2 campeonatos com Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta, o Vitor Pereira, penso eu, tem a mesma responsabilidade e, portanto, as mesmas condições. Fernando Campos. Eu concordo com absolutamente tudo que o Rafa falou. Eu acho que hoje o Flamengo ele vai ser testado em outro cenário. Eu entendo se o Vitor optar por um time com mais capacidade de controlar o jogo, porque a altitude não é fácil. Esse time do Flamengo vitorioso, quando foi jogar lá, se complicou, é difícil, né? Você precisa ter um time que tenha mais a bola, que administre um pouco mais o jogo, reter um pouco mais a bola, porque o Alcas vai explorar a velocidade, né? Porque está muito mais acostumado a isso, é difícil, você não consegue ganhar ar, você não consegue respirar, o time brasileiro que vai lá vai explorar a bola parada, vai explorar essa bola aérea. Inclusive tem quem está no Alcas também, né? A gente citou ali alguns jogadores, o Otero, o Luiz Cangar, Ex-Vasco. Ex-Vasco é zagueiro do Alcas, né? Mas não dá nem para falar que é ex-Vasco. Alterna a titularidade com a reserva. Passou rápido. Mas é um nome mais conhecido, né? Ex-Vasco, sim. Vestiu a camisa. Ex-Vasco. Mas hoje eu fico com a... O César Farias, Fernando, usou 5 zagueiros já na temporada. Nem dá para dizer se o Cangar é titular ou reserva. Não dá nem para cravar se vai ser titular ou não, mas ele está lá no elenco. Então hoje eu espero um Flamengo que consiga administrar mais o jogo. E tem sido um problema para o Vitor Pereira. Porque ele enxerga que a melhor versão para o Flamengo é ter 3 defensores, um time que às vezes batalha mais sem a bola, pressiona, acelera. E jogando dessa forma, eu acho que não faz sentido, na minha visão, não faz sentido ele entrar com um esquema com 3 defensores se o Ayrton Lucas não estiver ali como ala pela esquerda. Porque ele é o cara que mais se encaixa nesse modelo de jogo. E eu acho que o jogo de hoje, se ele for para uma trocação, se ele quiser ir para esse jogo de velocidade, o Flamengo pode sofrer.
Uma derrota hoje pode ser muito ruim para ele administrar. Eu acho que se ele consegue um empate e confirma, por exemplo, um título, acho que está em aberto a final do estadual, mas se ele confirma o título no fim de semana, ele vai ter um pouco mais de tranquilidade para a sequência de temporada. Hoje eu espero um Everton Ribeiro jogando, acho que é um cara que, principalmente sem o Arrascaeta, ele é fundamental porque ele constrói jogo, ele é criativo, ele é um articulador. E sobre essa questão Ele do... sabe jogar bola. Sabe jogar, é diferente. E aí, em cima do que você está falando, e uma parte do que disse o Rafa lembrou que ele foi mal contra o Independiente Del Valle jogando em Quito. Sim. Mas um jogo ruim do Everton Ribeiro não é suficiente para tirá-lo do time. E quase todo e os mundo... trocentos jogos bons que ele fez. E quase todo mundo foi mal nesse jogo. Sim, A sim. exceção do Vidal, que foi um dos destaques até surpreendente nessa partida de ida. O Flamengo Que não vai jogar conseguiu hoje, né? E o Vidal provavelmente joga hoje. Thiago Maia Tá fora. tá fora. E com essa configuração, Vidal voltando ao time, você tem um meio-campo naturalmente menos pegador, mas com mais capacidade de controle de bola. Eu acho que a ideia é essa, né? E aí ele pode fazer uma situação também que não desconfigure o sistema de 3 zagueiros, que é a entrada do Felipe Luiz, e aí, em tese, na linha de 4, mas com a bola, o Felipe Luiz dando essa sustentação na saída, e abrir o Everton Cebolinha, que aí ele consegue poupar... Pela esquerda. Pela esquerda. Ele consegue poupar o Ayrton Lucas para a final, para o jogo contra o Fluminense, e mantém uma configuração de time sem descaracterizar. Então, o Felipe Luiz é um jogador que, para mim, a tendência é a gente ver cada vez mais recuado, um jogador que vai participar mais desse momento da construção, da saída de bola. Ele tem muito entendimento de espaço, o que é importante para jogo na altitude, jogador que consegue ter uma leitura de jogo, antever o que o adversário vai Liderança, fazer. né? Não, liderança. Então, por tudo isso, eu vejo que hoje pode ser um jogo para ir de Felipe Luiz e até inverter a estratégia que ele utilizou no Clássico. Se ele, contra o Fluminense, pretendeu algo mais físico no primeiro tempo, de resistência, ele pode ir com um time mais técnico, tentando abrir uma vantagem já no primeiro tempo e segurar com uma rotação física maior. E aí adicionar Matheus França no segundo tempo, tentar um time um pouco mais veloz e até mesmo segurar um pouco a bola. Por mim, não seria um absurdo poupar o Pedro também e segurar para o segundo tempo para uma situação de jogo, até mesmo ele jogando com o Gabigol, mas que ele precise eventualmente quebrar uma bola lá na frente, ter uma sustentação de jogo. Você entraria com o Gabigol, é isso? Sem o Pedro? Com o Gabigol, nessa configuração dá para voltar o Everton Ribeiro também, nesse time mais técnico, mas ao mesmo tempo com uma sustentação defensiva, segurando mais o Felipe Luiz. E o Varela também é um lateral de características mais defensivas. Então, em algum momento, se ele quiser liberar um pouco o Felipe Luiz para subir, ele tem o Varela para fechar essa linha de 3 lá atrás. Então é isso daí, nação. Essas foram as notícias e as informações do Mengão. Tá aí uma possível escalação do Flamengo para a partida de hoje contra o Alcas, estreia do Flamengo na Libertadores. Vamos ver como que o Vitor Pereira vai montar a equipe do Flamengo para essa partida. Eu creio que ele deve colocar o Gabigol para jogar, o Gabigol deve voltar aí à titularidade nessa partida da Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom, nação? Escreva nos comentários o seu palpite, não se esqueça, se inscreva no canal, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal, ainda principalmente se você é da nação, se você é Flamengo, tá bom, nação? Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Lembrando para você que aqui no canal Meu Mengão React vamos trazer para você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. Então fica ligado, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.